Eu gosto muito dessa passagem, né? Daniel, capítulo de número 6. É um daqueles textos que até as crianças conhecem da igreja. Se você chegar para uma criança e perguntar se já ouviram falar de Daniel, talvez eles não vão saber a história de Daniel, não vão saber quem era o rei, que não vão saber os amigos de Daniel, mas essa história eles vão saber. É como a história de Jonas, né? Todo mundo conhece a história do Jonas, que foi engolido por um peixe e por aí vai. A história de Daniel, ela é uma dessas histórias conhecidas que existe um propósito para ela estar na Bíblia. Por que essa história está na Bíblia? Por que esse milagre é contado? Porque aqui acontece um milagre, né? Qual que é o propósito dessa história está aqui, sendo colocada no livro do profeta Daniel? É isso que nós vamos entender. O propósito que a gente pode perceber é justamente para mostrar que a fidelidade a Deus, quando nós nos posicionamos buscando de Deus uma nova vida, buscando de Deus uma vida na presença dele, nós também passamos por adversidades. Não é fácil. O exemplo que nós temos é o exemplo de Daniel. Daniel, o texto vai chegar a dizer, aqui em Daniel capítulo 6, que não existia brecha nele. Imagina um homem sem brecha, uma mulher sem brecha. É aquela pessoa que tem uma vida que não tem o que falar daquela pessoa. Faz o certo, caminha pelo certo, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa de Deus. Daniel era assim. E os adversários de Daniel, aqueles que eram da Babilônia e que tinham, na verdade, inveja de Daniel, eles ficavam o tempo inteiro observando ele. O tempo inteiro. Eu acho isso interessante, porque nós também somos observados o tempo inteiro. Nós também somos. E a pessoa, quando ela sai daqui para buscar a sua reabilitação, a reabilitação ela começa aqui dentro. Mas quando ela sai daqui e vai retomar a vida, daqui a um tempo, ela vai chegar lá fora e aquilo que o evangelista Odair sempre comenta, né? Até adquirir novamente a confiança das pessoas não é fácil. Porque sempre vai ficar aquela interrogação, aquela desconfiança. E as pessoas ficam observando a postura, observando o testemunho, observando se chega em casa com o nariz escorrendo, se chega em casa com o olho vermelho, se chega em casa dependendo do hálito, se tem algum hálito de alguma bebida. As pessoas sempre estão observando a pupila dos olhos. Por quê? Porque as pessoas elas procuram uma brecha. A grande verdade é essa. Então em Daniel, eles procuravam brechas nele. E Daniel era um homem que andava como? Na presença de Deus. Ele andava pelo certo. Ele andava junto com a verdade. Ele andava na presença de Deus. E é essa postura que nós devemos assumir na nossa vida. Andar pelo certo. Andar com uma nova vida. Eu não sei como você viveu até o dia de hoje. Não sei por quais caminhos, não sei quais foram as escolhas, a caminhada como é que foi. Mas a gente tem que entender que a partir do momento que nós temos um encontro com Deus, a nossa maneira de pensar e a nossa caminhada ela tem que mudar. Porque a partir do momento que nós assumimos um compromisso com Deus, o adversário começa a perseguir, observar, e as pessoas ao nosso redor também começam a observar. Sempre com aquele olhar de dúvida, desconfiança. Será que realmente mudou? Será que realmente ele é um novo homem? Será que ele realmente está transformado? E foi assim com Daniel. E diz a Bíblia que eles criaram uma trama. Eles fizeram de tudo para tentar prejudicar Daniel. E tramaram contra ele. Diz a Bíblia que eles conseguiram convencer o rei que o rei deveria criar um edito, uma lei, que ninguém poderia buscar Deus nenhum. E eles sabiam que isso ia atingir Daniel, porque Daniel era um homem de Deus. Eles sabiam que Daniel não ia se curvar perante uma imagem qualquer, que ele não iria buscar orar para o rei, jamais ele faria isso, porque ele era um homem de Deus. E eles sabiam, esse é o ponto fraco de Daniel.
Aqui tem uma grande verdade. Nós aqui temos um ponto fraco. Todos nós temos. E o adversário, ele sabe qual é o nosso ponto fraco. Ele sabe como atingir cada um aqui. Olha que interessante, tem pessoas que se você perguntar para ela assim, por que você entrou nas drogas? Ela vai falar o seguinte, é porque eu estava num momento de muita tristeza. Então eu fui atrás das drogas para conseguir me sentir mais alegre. Tem gente que vai falar isso. Outras pessoas vão dizer assim, por que você entrou nas drogas? Ah, entrei porque eu me sentia sozinho, muito sozinho. Poucos amigos, família. Então, na minha solidão, eu conheci as drogas. Outra pessoa vai dizer o quê? Ah, eu conheci em uma festa. Estava cercado de amigos, estava lá com os meus amigos e estava numa maior bagunça, numa grande festa. E foi aí que eu conheci a droga. E foi aí que as coisas começaram a acontecer. A droga, ela entra na vida da pessoa de diversas formas. A mesma droga, a mesma substância, ou entra porque a pessoa estava muito triste, muito feliz, sozinha ou cercada de pessoas, percebe? Porque cada um tem um ponto fraco. E quando você chega para a pessoa e pergunta, mas por que você teve uma recaída? Eu tive uma recaída porque nada estava dando certo para mim. Eu tive uma recaída. Outra pessoa é o contrário. Eu tive uma recaída porque tudo começou a dar certo na minha vida. As coisas começaram a acontecer e eu me empolguei. Então, cada um tem um ponto fraco. E o adversário, ele sabe como atingir a minha vida, a vida de cada um de vocês aqui. E ele vai agir como? Justamente onde é o nosso ponto fraco. Daniel, ele sabia. Se a gente criar uma lei que obrigue ele a orar, ele não vai orar. E aí nós podemos pegar ele. E foi nessa que pegaram o Daniel. Foi nessa que viram que Daniel continuava buscando a Deus, 3 vezes por dia, ele abria a janela dele em direção de Jerusalém e ele orava a Deus. E eles viram e eles foram lá e entregaram Daniel. E qual que era a ordem? Que quem estivesse orando deveria ser jogado na cova dos leões. E alguém vai dizer, mas Deus não vai permitir, né? E Deus permitiu. Às vezes nós achamos que Deus não permite, mas Deus permite. Eu imagino que até os últimos instantes Daniel pensava, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai me livrar. Mas Deus permitiu que ele fosse lançado. E a grande diferença da história é que Deus não impede dele entrar na cova. Mas quando ele entra na cova, Deus entra com ele. E aqui mora a diferença. Todas as pessoas, todos, fiel ou não fiel, que busca a Deus ou que não busca, todos nós temos uma cova de leões. E nós que servimos a Deus, a diferença é que Deus, ele entra conosco nas covas que nós passamos. Amém? Deus, ele passa conosco. Então, jamais você pode dizer, eu estou sozinho. Jamais você pode dizer, eu estou cercado e eu estou perdido, eu estou sozinho. Por que você não pode dizer isso? Porque Deus sempre estará convosco. O próprio Jesus falou, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar para vós o Espírito Santo Consolador. Vocês jamais estarão sozinhos. Então, no momento que você sair daqui, ou até aqui dentro, porque às vezes a pessoa está aqui dentro e ela se sente sozinha, solitária. Será que minha família me esqueceu? Será que os meus amigos me esqueceram? Você não está sozinho. Você não está sozinho. Então é verdade que você não está sozinho, que Deus está contigo. Amém? Deus te trouxe aqui porque tem uma obra na tua vida, não tenha dúvida disso. Amém? Então Daniel não entrou sozinho, ele entrou naquela cova, mas Deus entrou com ele. Mas os leões não tocaram em Daniel. Eles ficaram ao redor de Daniel, mas eles não puderam tocar em Daniel, porque Daniel estava revestido de Deus. Amém? Que nessa manhã nós possamos ter esse revestimento de Deus, porque os leões sempre estarão tentando nos tragar. Pedro falou isso, né? Que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando uma brecha para tragar eu e você. Mas ele não vai tocar nas nossas vidas, porque o maior dos leões, o leão da tribo de Judá, ele está conosco, amém? Pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus, amém? Então eles não tocaram, Daniel não teve nenhuma lesão. No outro dia, quando o rei foi lá para ver o que tinha acontecido,
Talvez na cabeça do rei ele pensou, vou encontrar nem os ossos de Daniel lá dentro. Quando ele abre a cova, tira a pedra e ele grita, Daniel, será que Deus pôde te livrar? E Daniel, no meio do silêncio, ele grita, amém, rei, viva o Senhor. Deus me livrou dos leões. Amém? Deus enviou o seu anjo e tapou a boca dos leões. E quando o rei tira Daniel, os últimos 2 versículos fala que Deus, que o rei prosperou Daniel. Então, por que ele passou por tudo isso? Porque Deus tinha uma obra de prosperidade, de crescimento na vida dele. Então, às vezes a gente passa por alguns processos na vida que nós não entendemos. Por que Deus permitiu? Né? Por que nós estamos passando por isso? Mas Deus vai nos exaltar. Amém? E a maior exaltação que Deus vai nos dar não é a financeira, porque isso você trabalhando você consegue. Né? Não é essa exaltação. A maior exaltação que Deus vai nos dar é nós carregarmos dentro de nós a presença dele. A tal ponto das pessoas olharem para você e elas falarem assim, você mudou, você está diferente, você é um exemplo, você é alguém que eu me inspiro. Amém? Famílias vão procurar você e vão dizer, onde que você encontrou? Eu tenho um filho com esse problema, eu tenho um marido com esse problema, eu tenho uma filha com esse problema. E vão olhar para a vida de vocês e vão enxergar o exemplo. Essa é a maior prosperidade que Deus dará para cada um aqui, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Graças a